boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, que me seguem aí pelas mídias sociais, Instagram, pelo Facebook, pelo meu canal do YouTube, Sementes Diária. Eu tenho uma palavra especial de Deus para falar ao seu coração nesta tarde. Algo assim que Deus assim colocou em meu coração. E esta palavra está ardendo dentro de mim. E ontem eu ministrei ali na igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Bandeirantes, esta palavra. E eu gostaria também de estar compartilhando com você ela, porque é uma palavra muito forte que vai com certeza falar ao seu coração. O tema da mensagem é: tome a tua cruz e siga-me. Bem, vamos lá. Nós estávamos a semana passada, na quinta-feira, mais precisamente, participando de uma santa ceia que foi ministrada aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, na igreja do pastor Jerônimo. Foi um encontro de pastores de todo o estado da grande Belo Horizonte, de algumas cidades, creio eu que algumas cidades também do interior, participaram conosco aqui na quinta-feira passada desta reunião de pastores, ali no Templo dos Anjos, na igreja do pastor Jerônimo. E ali, naquela noite, foi ministrado ali uma palavra muito forte pelo nosso presidente, né, o pastor reverendo Mário de Oliveira. E ele estava pregando uma palavra e ele dizia assim, que é muito comum nós pregarmos sobre os 12 discípulos de Jesus. Porém, que na maioria das vezes nós mencionamos somente alguns discípulos de Jesus e outros não são nem mencionados. Geralmente nós pegamos aquele que fez algo assim mais extraordinário, aquele assim que fez algo assim mais sobrenatural, como Pedro que andou sobre as águas. Então, os pastores costumam muito falar sobre Pedro, sobre João e alguns dos discípulos, mas a maioria dos discípulos nós nem conseguimos lembrar o nome dos 12. E ele dizia assim, o reverendo Mário de Oliveira dizia assim, que as mulheres, por exemplo, nem sequer, na maioria das vezes, são lembradas, que a maioria dos pregadores, eles se esquecem de falar a respeito da mulher. E, no entanto, a mulher, ela fez um papel fundamental no ministério de Jesus. Então ele dizia, Jesus ele teve os seus discípulos, mas ele também teve as suas discípulas, né? E ele fazia assim até algumas brincadeiras. Jesus ele teve os seus apóstolos, mas teve também as suas apostilas, que são nós mulheres, né? Que muitas vezes somos esquecidas aí pelos pregadores, né? Geralmente se menciona os grandes pregadores, mas se esquecem das mulheres que fizeram assim, com certeza, que tiveram um papel fundamental na vida de Jesus, como Dorcas, como Maria, e tantas outras, né? Mas enfim, e aí ele falou sobre Billy Graham, falou sobre vários ícones do passado e também de hoje, do presente. Falou a respeito de Aimee Semple McPherson, a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, né? E o pastor Mário ele foi ali lembrando de alguns pregadores ali e mencionando esses pregadores como homens e mulheres que tiveram uma importância muito grande para que o evangelho chegasse até nós e para que o evangelho continue a ser disseminado, a ser pregado, a ser levado. E ele fez uma menção, ele mencionou o nome de uma pessoa que a gente não ouve pregar sobre ele. Eu já ouvi falar sobre ele, com certeza, a maioria dos pastores, de pastoras, já ouviram falar a respeito dele. No entanto, eu creio que nunca, né, ou se pregou, é muito pouco a respeito dele. E ele, então, o pastor Mário de Oliveira, ele mencionou sobre este homem, chamado Simão, o Cirineu,
né? E aqui eu gostaria de ler uma passagem bíblica aqui para você que está me ouvindo aqui nesse momento, que fala a respeito de Simão, o Cirineu. E logo após eu estarei trazendo uma revelação muito forte, que eu tenho certeza que você vai ser impactado por esta palavra em nome de Jesus. Bem, vamos lá. A palavra está registrada lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. É só isso que se fala. Mas quem é Simão, o Cirineu? Cirineu não é, embora algumas pessoas pensem, Cirineu não é o seu sobrenome. Cirineu está falando a respeito da cidade de Cirene, como diz aqui, ó, certo homem de Cirene, né? Então Simão, ele veio de uma cidade chamada Cirene, que está localizada hoje considerada a Etiópia. Então Cirene, na verdade, hoje é a Etiópia dos nossos tempos, né? E por ser a Etiópia hoje, o que subentende? Que Simão era um negrão, né? A cor negra, né? Vindo ali da cidade de Cirene. Mas o que Simão estaria fazendo ali na cidade de Jerusalém? O que ele foi fazer ali naquela cidade? O que Simão, qual a importância, o porquê de Simão estar ali naquela cidade? Você sabe que Jesus, tudo aconteceu a respeito da crucificação de Cristo na época da Páscoa, né? Mais precisamente no mês de Abide, que quer dizer, Abide quer dizer o mês do grão, da colheita das sementes, que começa no dia 14 de março no nosso calendário. Começa-se então o período da Páscoa. E Jesus, ele foi crucificado justamente nessa época, no tempo em que estava se comemorando a festa da Páscoa. É sabido de todos que se fala que o judeu, todo judeu, ele tem que pelo menos uma vez na vida participar pelo menos de uma das festas principais que são realizadas em Israel todo ano, que é a festa do tabernáculo, a festa de Pentecoste e a Páscoa. Essas três festas são as três principais festas que são realizadas todo ano em Israel. E todo judeu, ele tem isso no seu coração, que ele precisa participar pelo menos de uma dessas festas durante a sua vida. Então o judeu, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, que ele sabe no seu coração que ele tem que participar de uma dessas festas. Então ele faz de tudo para participar desta festa, de uma das festas. E a festa da Páscoa é uma festa muito especial. É nela, na festa da Páscoa, que o nosso Jesus Cristo foi crucificado, né? Então estava se preparando para se comemorar a festa, para a realização da festa da Páscoa. Por isso, eles tinham pressa em resolver aquela situação. Eles tinham pressa porque na Páscoa era comum soltar um prisioneiro, libertar um prisioneiro para se comemorar a festa da Páscoa. E eles estavam ali naquele impasse, naquela dúvida de quem que eles deveriam soltar. Porque Jesus tinha sido preso, condenado por um pecado que ele não cometeu. Então, eles tinham que liberar alguém naquele dia. E o povo judeu estava com pressa de que isso acontecia. Só que eles não achavam pecado. Eles não achavam defeito no nosso Senhor Jesus Cristo.
O cordeiro era perfeito, o cordeiro estava limpo. E eles procurando de toda a forma condenar Jesus Cristo. A festa da Páscoa, para quem não sabe, ela tinha alguns rituais que faziam parte dessa festa. Qual que era o ritual? Os principais rituais. O judeu, ele tinha que vestir uma roupa branca, como essa blusa aqui, branquinha. Não podia ter uma manchinha na roupa do judeu. Ele colocava aquela roupa, aquela vestimenta branquinha. E ele ia participar da festa da Páscoa. Quando ele chegava ali na entrada do tabernáculo, na entrada do templo, melhor dizendo, tinha ali alguns homens que estavam inspecionando, olhando, analisando a roupa de cada um daqueles judeus que iriam entrar e participar da festa. E a roupa tinha que ser branca, não podia ter mancha. Se por acaso eles vissem ali qualquer manchinha, qualquer sujeirinha naquela roupa, aquele judeu, aquela pessoa, ela não poderia participar da festa da Páscoa. A roupa tinha que ser branca, tinha que representar pureza, limpeza. E por quê? Porque quando eles chegavam dentro do templo, o que acontecia? O sumo sacerdote, ele tomava em suas mãos um cordeiro, ele pegava aquele cordeiro e ele sacrificava aquele cordeiro, cortava ali a veia daquele cordeiro e o sangue começava a jorrar ali. O sangue do cordeiro então começava a jorrar. E o sacerdote, o que o sacerdote fazia? O sumo sacerdote, ele pegava aquele cordeiro pelas mãos, pelas patas traseiras, e ele começava a girar aquele cordeiro sobre a sua cabeça, e ele ia girando aquele cordeiro, e à medida que ele ia girando aquele cordeiro, o sangue ia sendo aspergido sobre todos aqueles que ali estavam. Então aquela roupa branca recebia ali uma gota do sangue de Jesus, uma gota vermelha ali do sangue de Jesus sobre a sua roupa. Quando aquele sangue caía naquela roupa branca, significava que ele tinha sido perdoado dos seus pecados. Ele estava pronto para participar da festa do Cordeiro, da festa pascual. Aquela roupa para o judeu era um símbolo, era como um troféu, que ao terminar aquela festa ele pegava aquela roupa e guardava aquela roupa como se fosse um troféu, porque ele sabia que ali representava o perdão dos seus pecados. Simbolizava que ele estava purificado pelo sangue do Cordeiro. E ali então, todo judeu que participava da festa, ele queria receber uma gota do sangue do Cordeiro. E aí, o que estava acontecendo naquele momento? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele já havia passado Jesus já havia passado por 4 julgamentos. O primeiro julgamento no qual Jesus foi julgado foi no Sinédrio. Ele entra no Sinédrio para ser julgado. Os doutores da lei procuram algo que pudesse incriminá-lo, mas não encontram nada. E o que eles fazem? Eles enviam o Senhor Jesus para Pilatos. Pilatos começa então a analisar, a fazer perguntas, interrogar Jesus, e a Bíblia diz que Pilatos ele não encontra nada que pudesse incriminar o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Pilatos faz? Pilatos então manda Jesus para Herodes. Jesus agora vai ser julgado no terceiro julgamento, na terceira instância. Ele está ali diante de Pilatos para ser julgado.
Mas a palavra de Deus diz que Pilatos não encontra nada que pudesse condenar Jesus. Pilatos, então, manda Jesus para ser julgado por Herodes. Herodes recebe Jesus ali, analisa a vida de Jesus e não encontra nada que pudesse condenar Jesus. O que Herodes faz? Herodes manda Jesus de volta para ser julgado por Pilatos. E Pilatos então está ali naquele beco sem saída, sem saber o que fazer. Porque ele não encontra, ele faz ali algumas perguntas para Jesus, mas ele não encontra nenhum motivo, nenhuma razão para levá-lo até a cruz, para ser crucificado, para morrer. Porque não havia pecado, não havia condenação, o cordeiro estava limpo, o cordeiro era puro, não havia nenhuma mancha no cordeiro. Então Pilatos se sente ali numa situação difícil, num beco sem saída, sem saber o que fazer. E neste momento, onde Pilatos não tem o que fazer, não tem o que falar, o que Pilatos faz? Pilatos, então, ele lava as suas mãos, dizendo assim, eu não vou condenar, eu não quero que caia o sangue dele sobre mim, porque eu não vejo culpa desse homem. Mas ele também não absolveu Jesus. E ali diante daquele impasse, o que acontece? A Bíblia diz que o povo se levanta. E o povo diz, se o Sinédrio não condenou, se Pilatos não condenou, se Herodes não condenou, então que caia sobre nós o sangue dele. E aí lá no livro de Mateus, capítulo 27, 25, diz assim, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, o povo pediu que o sangue de Jesus caísse sobre eles. Toda a culpa viesse sobre eles. E eles dizem assim, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ou seja, sobre mim e sobre a minha geração. Mas o que nós podemos aprender com isso? Sem saber, sem entender exatamente o que eles estavam pedindo, o povo estava pedindo justamente que o propósito para o qual Jesus foi enviado na terra viesse a ser cumprido. Jesus, ele veio para quê? Ele veio para se fazer pecador no meu lugar. Ele veio para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Este era o propósito de Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo à terra. O sangue dele é que nos purifica de todos os nossos pecados. Quando o sangue do Cordeiro cai sobre nós, ele nos purifica. Os nossos pecados se tornam brancos como a neve. E ali, naquele momento, sem saber, sem entender, o propósito de Deus é cumprido. Exatamente da forma que Deus queria. Onde o sangue de Jesus deveria cair sobre todos que ali estavam. Sobre todo o povo e sobre os seus filhos e sobre a sua geração. Porque a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus, ele vai alcançar até 1000 gerações daqueles que creem e daqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, sem saber, o povo estava clamando para que se cumprisse a palavra de Deus ali naquele momento. Então, o que acontece? Jesus é levado para o Gólgota. Está indo ali Jesus caminhando com aquela cruz pesada. Não tinha tempo para confeccionar uma cruz para Jesus. A cruz que tinha sido preparada para Barrabás. Barrabás certamente não tinha o porte físico de Jesus. A cruz era maior. Não era a cruz de Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. Jesus é colocado naquela cruz
E ele começa então a caminhar ali naquela via dolorosa para chegar até o Monte Gólgota, ou Monte Caveira, para a crucificação. Está ali Jesus caminhando, com aquela cruz pesada, a cruz que não era dele, a cruz que era de Barrabás, que representava o pecado, que representava o humano. Jesus carregando aquela cruz. E a Bíblia diz que por algumas vezes Jesus ele cai, porque ele não suporta a cruz. A cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua, era o meu pecado, era o seu pecado que pesava ali sobre as costas de Jesus. Jesus então caminhando, caindo de um lado, de outro. A Bíblia diz que de repente está vindo quem? Está vindo Simão. O que Simão estava fazendo ali? Certamente Simão estava indo participar da festa da Páscoa, que acontecia a partir do dia 14 do mês de março, que era a festa da Páscoa, onde todos os judeus vestiam suas roupas brancas, as suas vestes brancas de linho puro, e iam participar da festa. O que Simão queria? Uma gota do sangue do cordeiro nas suas vestes, representando o perdão dos seus pecados. Em vez de Simão, lá está vindo Simão vestido com suas vestes de linho branco. Do outro lado, a multidão e Jesus carregando a cruz. A multidão gritando, crucifica, crucifica. E Jesus caminhando. Simão de um lado, a multidão e Jesus de outro. Creio eu que Simão tentou se esquivar, tentou sair fora, porque ele não queria sujar suas vestes brancas. Ele tinha uma festa para participar. Ele precisava chegar ali com suas vestes totalmente brancas. Mas a Bíblia diz aqui, em Marcos capítulo 15, 21, que de repente Jesus cai diante de Simão. E quando Jesus cai ali diante de Simão, eu imagino, não está escrito, mas eu imagino, que Jesus olha para Simão. Simão olha para Jesus. E ali naquele momento o olhar de Jesus constrange Simão. Constrange os seus pecados, constrange o seu erro, constrange aquela vida errada que Simão levava. E Simão ali diante de Jesus, os soldados dão uma ordem para ele. O soldado diz para ele, carrega a cruz, pegue a cruz nesse momento. E Simão ali, ele coloca aquela cruz sobre os seus ombros. Simão de um lado, Jesus de outro. Ali Simão carregando aquela cruz. O que nós podemos tirar de lição desta cena? Ali estava o divino e o humano. Simão representava eu, representava você. Ali, Deus estava mostrando que a cruz, ela não tem que ser carregada por um super-homem, por uma super-mulher. Ela não foi carregada apenas por Deus. A cruz, ela pode ser carregada pelo humano. Aonde eu não consigo ir, Deus pode ir. Aonde eu não consigo fazer, Deus pode fazer. Mas Deus não vai fazer na minha vida, na sua vida, aquilo que você pode fazer. A cruz é minha, a cruz não é dele. Ele pode até carregar por um momento, mas nós também temos que carregar a nossa cruz. Infelizmente, tem muitas pessoas querendo largar a cruz. Tem muitas pessoas que estão abandonando casamento, filhos, ministérios. Muitas pessoas que têm abandonado porque a cruz está pesada. Porque já não está conseguindo mais carregar a cruz. E as pessoas têm desistido de carregar a cruz. Mas nessa tarde eu venho aqui dizer para você que a cruz, ela pode ser carregada. Jesus pode te ajudar a carregar a sua cruz. Por mais pesada que ela esteja, por mais difícil que ela esteja,
Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. Mas você não pode abandonar a cruz. Você não pode largar a cruz, porque a cruz é sua. E certamente Ele vai te dar condição, forças, para que você possa carregar a sua cruz. É o divino junto com o humano, levando a cruz da ingratidão, a cruz da traição, a cruz da mentira, a cruz da falta, da enfermidade. Ele pode te ajudar a carregar a sua cruz. Por isso eu quero dizer para você nesta tarde, o Senhor Jesus, Ele não vai fazer por você aquilo que você pode fazer, mas Ele também não vai te abandonar. Ele vai carregar a cruz junto com você. E ali naquele momento, Simão leva aquela cruz até um determinado local. Depois Simão deixa a cruz, porque agora para chegar no Gólgota era a função de Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele tinha que cumprir aquilo para o qual ele veio. E ali então Simão ele larga a cruz. Mas naquele momento que Simão larga a cruz, eu imagino Simão olhando para as suas vestes brancas. E o que Simão percebe? Que a roupa dele agora está toda banhada pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. O que Simão queria? Ele queria uma gota do sangue. É para isso que ele estava indo participar da festa da Páscoa. Apenas uma gota do sangue na sua roupa. Mas Deus, aquele que é, conforme diz a palavra dele, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Este Deus, ele faz na vida de Simão aquilo que ele nem imaginou de pedir. Ele faz infinitamente mais. Não somente uma gota do sangue, mas ele agora estava todo abraçado, inundado pelo sangue do Cordeiro. As vestes de Simão agora, banhada pelo sangue do Cordeiro. Quero dizer para você que me ouve, você que me assiste, você que me segue pelo Instagram, pelo Facebook, eu quero dizer para você, você que está aí no meu canal do YouTube, quero dizer que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. A sua vida ela não é regida por homem, não é regida por mulher. A sua vida é regida por Deus. Os propósitos de Deus para a sua vida, ninguém tem poder de impedir. Por mais que as pessoas tentem impedir você de chegar aonde você quer chegar, aonde Deus determinou que você ia chegar, acredite, Deus é poderoso para fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue. Nada pode impedir os propósitos de Deus para a sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso. Naquele momento, a vida de Simão foi mudada. Simão estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E neste ano de 2020, a minha palavra é essa. Eu profetizo que você vai estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Não se preocupe com aqueles que te abandonaram. Não se preocupe com aqueles que não acreditaram em você. Não se preocupe. Acredite. Deus é contigo. Ele é poderoso para fazer infinitamente na sua vida aquilo que você pede e aquilo que você ainda não pediu, que só está na sua mente, que ninguém conhece. Seu filho não conhece, seu pai não conhece, seu marido não conhece, sua mãe não conhece, somente você conhece.
Somente você sabe aquilo que está no seu pensamento. Ele é poderoso para realizar na sua vida todos os seus propósitos. O propósito de Deus prevalece sobre a sua vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém para impedir os propósitos de Deus para a sua vida. Esta é a minha palavra para você nesta tarde de segunda-feira, do dia 16/12/2019. Um ano abençoado para você, que Deus te guarde e te proteja e te dê sempre uma luz para brilhar na sua vida e para trazer para você esclarecimento e trazer para você uma resposta. Que esta palavra possa ir de encontro à sua necessidade nesta tarde, é o que eu desejo do meu coração. Que Deus abençoe.